Olá! Você está assistindo ao TV Segura, o programa informativo da Sou Segura, a causa pela equidade de gênero no setor de seguros. Eu sou Solange Guimarães, sou diretora voluntária da Sou Segura e hoje nós vamos bater um papo sobre Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é organizado desde 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina em todo o território nacional. E no dia 10 desse mês foi oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Mas essa iniciativa de prevenção ao suicídio acontece durante todo o ano. Atualmente, o Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. E em 2022, o lema é: a vida é a melhor escolha. E para aprofundarmos o tema, nós convidamos Viviane Rosa, que é psicóloga formada há 17 anos, especializada em psicologia transpessoal e consteladora familiar, que atualmente tem como foco o atendimento clínico de psicoterapia de adolescentes, adultos e idosos. A Viviane também é palestrante corporativa com foco em saúde mental e qualidade de vida, além de ter experiência em intervenção coletiva corporativa para enlutados. Obrigada, Viviane, por ter aceito o nosso convite. É um prazer ter você aqui conosco. E para começar, eu quero te perguntar como é que está atualmente o índice de suicídios no Brasil e no mundo. Está havendo alguma queda? Solange, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço por poder fazer parte deste quadro, uma vez que esse tema é extremamente relevante e precisamos fomentar este assunto. Sim, mundialmente nós temos uma redução de 36% na taxa de suicídio nos últimos 20 anos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, no último relatório que foi em 2019. Nós ainda não temos um relatório atualizado pós-pandemia, mas pelos estudos indicam que não houve um aumento na taxa devido à pandemia. Então, os números que nós temos é 800 mil suicídios por ano. Então, é um número alarmante, é um número muito significativo. Aqui no Brasil, nós temos cerca de 32 óbitos por suicídio por dia. Que triste, Viviane, esses números ainda são muito altos, né? E como a gente pode fazer para ajudar? Como é que a gente identifica uma pessoa que está, em vias de cometer um ato como esse? Solange, nós temos aquilo que nós chamamos de comportamento suicida. Comportamento suicida, ele inclui comportamentos multifatoriais. Então, a pessoa ela tem um pensamento que pode levar a uma ideação, ela tem o planejamento e chega a ter o comportamento. Nem todo mundo que tem um pensamento suicida, ela vai para o ato do planejar e, por fim, tentar o suicídio. Então, a ideação é aquele pensamento de que a pessoa não está mais disponível para a vida, que ela está cansada, que ela não quer mais viver, de que de alguma maneira ali ela deseja por esse fim. Porém, esse pensamento ele pode vir associado a uma intenção e ele pode não vir associado a uma intenção. Então, às vezes, a pessoa ela tem um pensamento, aquilo passou vagamente pela cabeça dela, mas no fundo ela não vai ter o comportamento e ela não vai ter o planejamento. Mas quando a pessoa chega nesse início, qual é o start para a gente saber que é hora de cuidar? Precisa iniciar um tratamento. Quando a pessoa tem a ideação. Esse pensamento passou pela cabeça, já é hora de buscar um tratamento adequado, né? A gente pode até falar um pouquinho sobre as vias, mas a ideia é, pensou, já tem que buscar o tratamento. Mas a gente sabe que para a pessoa chegar no ato suicida mesmo, ela passou pelas fases de ideação, planejamento e aí sim a tentativa. Entendi. Essa questão do suicídio está diretamente ligada também à depressão? Olha, Solange, nós dizemos o quê? Que 97% praticamente dos casos de suicídio, eles poderiam ser evitados. E evitados porque normalmente ele está associado a um quadro de saúde mental. E aí, quando a gente diz que pode ser evitado, não é o resultado final, mas sim o tratamento de saúde mental. Então, quando a pessoa tem uma doença, né, um transtorno mental, isso favorece o quadro de adoecimento psíquico a ponto da pessoa chegar nesse ato suicida. A depressão, ela é uma das doenças de transtorno mental que favorece o quadro, mas ela não é a única. Nós sabemos que
o uso, né, de álcool e drogas, o uso de substâncias, o transtorno bipolar e até mesmo a esquizofrenia também são quadros psicológicos, né, de doença mental que favorece esse quadro. Mas nós não podemos dizer também que uma pessoa que não tem um quadro de doença não tentaria contra a própria vida, porque isso também pode acontecer mesmo que essa pessoa não tenha um quadro de doença mental. O que a gente percebe tanto em clínica quanto nos ambulatórios de saúde, é que normalmente quem chega tem alguma patologia, algum quadro de saúde mental associado e às vezes até mais de um. E a prevenção, Viviane? Como é que a gente pode fazer? Qual é a melhor maneira que a gente pode ter para colaborar para a diminuição desses casos? Essa é a principal questão, né? Como que nós vamos auxiliar essas pessoas no escolher a vida? A campanha desse ano, né, até diz: a vida é a melhor escolha. Pensando nisso, acho que vale a pena citar que quando a campanha traz esse tema, ela quer dizer que a vida é a melhor escolha e normalmente a pessoa que está em sofrimento, ela não consegue fazer essa escolha. Então, quem tem que escolher pela vida? Quem está ao lado da pessoa em sofrimento. Quem escolhe pela vida é quem pode dar o apoio, justamente o que você está me perguntando. Como é que a gente ajuda? A gente vai ajudar escolhendo pela vida. Escolhendo pela vida, identificando, inclusive, qual é o perfil dessa pessoa. Porque não dá para a gente dizer que uma única coisa ou que é igual para todo mundo. Cada pessoa tem o seu perfil, então, basicamente, cada pessoa vai ter ali os seus fatores protetores. Mas nós sabemos que, no geral, tem algumas coisas que auxiliam, como estar próximo de pessoas queridas, como familiares e amigos. Quando essa pessoa ela tem um aspecto espiritual ou religioso, isso muitas vezes contribui para que isso seja um fator protetor. O tratamento adequado da doença mental. Então, hoje nós temos um preconceito muito grande quando se fala de tratamento de doença mental. A gente não tem preconceito quando vai tratar um problema cardíaco, mas quando fala de se tratar de uma doença mental, eu não vou porque é doença de doido. Então, isso prejudica muito o tratamento adequado. E a gente sabe que, no caso do suicídio, a prevenção da doença mental atrelada ao quadro psíquico é um dos fatores protetores. Então, procurar ajuda de um profissional psiquiatra para fazer uma avaliação, entrar com uso medicamentoso adequado, até porque medicação também ela não é genérica, não é igual para todos. Então, cada indivíduo vai ter a sua medicação adequada para o seu quadro, assim como a psicoterapia com psicólogo, um profissional qualificado, para auxiliar nesse resgate da vida. Porque normalmente a pessoa, quando ela está nesse quadro, a ponto dela desistir, ela está naquilo que a gente chamamos de desesperança. Desesperança, desolado. Então, muitas vezes, esse sentido existencial ela perde. E é muitas vezes, até mesmo no processo de psicoterapia, que a gente consegue fazer esse resgate. O que é essa vida? Qual é o sentido dessa vida? O que mais você tem para viver? Então, o tratamento adequado é o principal fator, assim como os outros aspectos que eu citei. Também ter um bichinho de estimação ajuda muito, ter crianças em casa já é considerado pela OMS como um fator protetor. Então, nós temos aí algumas coisas que favorecem. Ah, Viviane, muito obrigada pela sua participação no nosso programa de hoje. Foi um prazer ter você aqui. Fique à vontade para suas considerações finais, porque o nosso tempo é pouquinho. Tá ótimo, Solange, eu agradeço muito, foi um prazer estar aqui com você. Eu gostaria, sim, de deixar uma consideração que é falar um pouquinho sobre os enlutados, as pessoas que ficam. Nós temos aqui uma estatística que, quando um óbito por suicídio ele é concluído, pelo menos 6 pessoas são impactadas diretamente por esse óbito. E o que acontece é que hoje nós temos também uma dificuldade nesse cuidado com quem ficou.
Nós chamamos de sobrevivente, porque todo aquele que foi impactado por um luto por suicídio, ele é um sobrevivente. E esse luto é um luto muito difícil devido à estigmatização, ao preconceito. Então, isso dificulta as pessoas que ficaram conseguir elaborar essa partida, que já é muito dolorosa. Então, a gente precisa dar uma atenção, tanto na prevenção, assim como nas pessoas que ficaram, que esse período de campanha de Setembro Amarelo também está totalmente ligado a essas famílias e a esses entes queridos. E a edição de hoje fica por aqui. Acompanhe as novidades da Sou Segura pelo site www.sousegura.org.br e em nossas redes sociais. Não se esqueça, a vida é a melhor escolha. Até a próxima!